Olá a todos, aqui quem tá falando é o Renan, esse é o quarto episódio do Meninos do Covil, o melhor podcast que foi criado esse ano. Isso eu acho que eu posso garantir, foi o melhor. Vai bater de frente com alguns que já estão por aí, mas mano, a gente ganha. Nosso público é fiel, já batemos a meta, 2 likes, batemos 7, vixi, pra mais. É por isso que é bom botar a meta assim alta, né? É irrealista. Irrealista. Tem muita gente que fala, ai nossa, mano, ninguém não bate a meta também, mano. Você quer colocar 4K? Mano, quer 4 likes, ele tá louco. 4 likes, mano. Quem que ganha 4 likes hoje Não, em dia? isso você falou a verdade, porque o cara pede 2, ganha 7? Porra. Aí o cara que pede 6 ganha 7, é tipo, Velho, a pessoa verdade. não sabe fazer o jogo da mentira com ela própria. Mas eu vou te deixar uma dica muito boa. Segue a gente no Instagram, fica na descrição. Tem o meu, tem o do Feto, que tá aqui hoje, inclusive. Oi, Feto, como é que você tá? Tô bem, cara. Tô um pouco surpreso. Tava esperando mais uma das glamurosas entradas, mas tô bem. Provavelmente eu vou ficar apático no programa depois disso. Porque porque meu isqueirinho é o termômetro da palhaçada, é a abertura. O problema do isqueiro é que a gente pode acender muita coisa, né? Cara, tem um bagulho que eu gostava de fazer com o isqueiro. Eu gostava de, quando era criança, colocar o isqueiro na parede, mano. Poxa, você... É bizarro, a tinta meio que dá aquela... Fudi muito, apanhei pra cacete por causa disso, claramente. Mas é que era interessante. O pessoal vai fazer em casa, provavelmente criança de 6 a 7, que eu gosto. Que é o nosso público. É o público que a gente busca. Ai. Então, dei essa, você colocar isqueiro na parede começa a dar um... a tinta é muito interessante, cara, realmente fácil. Eu vou fazer isso daqui a pouco com o isqueiro da sua mãe. Só terminar o filme. E hoje a gente vai falar sobre sonhos. Você toda noite, você tá ali deitado na sua cama, né? Ou você vai sonhar, independente se você lembra ou não, você sonha, tá? Então, acontece de pessoas terem sonos mais pesados e isso faz com que elas não sonhem e, assim, não lembrem, né? Tão fácil do sonho que elas tiveram. Mas hoje a gente vai trazer algumas experiências, tanto pesadelo quanto sonho, que a gente teve. E eu vou me permitir começar, porque eu já vou deixar claro que os meus sonhos, eu tenho um problema. Eu sempre falo que eu tenho um problema, né? Eu acho que o pessoal tá começando a querer ajudar já. Tá na hora, cara. Eu vou falar, eu tenho um problema, chama financeiro. Vou ver se a galera vai me ajudar. Mas eu tenho um problema, cara, que eu tenho alguns sonhos. Primeiro, eu tenho paralisia do sono, que é uma das piores coisas, cara, do ser humano. Eu vou te falar, isso é uma coisa que eu já presenciei. Não com o Renel, mas já vi pessoa tendo. E a pessoa tenta se mexer, se expressar e não sai o som, cara. Eu acho isso uma das coisas mais horripilantes do mundo, porque você tá meio que acordado, mas seu corpo ainda não acordou. Os cientistas falaram que, de fato, isso é considerado tipo uma das top 3 das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Puta, é foda mesmo. E pior que eu tenho. E tipo, é foda, porque às vezes você vê coisas. Então, tipo, você tá lá dormindo, aí você acorda, você vê bicho, vulto, essas coisas. E não consegue... Você não consegue fazer nada. Meu Deus, eu tive cara. 2 experiências com paralisia do sono. Eu vou contar antes de eu começar a contar os sonhos, pra gente poder contextualizar, porque eu acho que tem gente que tem isso, sabe? Ainda mais nosso público que é de 7 anos. E às vezes nem sabe, né? Às vezes nem sabe, vai que eu falo aqui e você fala, tem um nome isso? Tem, chama paralisia do sono. Eu tive várias vezes, mas as 2 que mais me marcou foi uma onde eu dormi, normal, tipo, encostei pra dormir e tal. E aí eu tenho o costume de dormir com o braço esticado. Então, tipo, dorme aí eu encosto minha cara na parede, estico meu braço, minha cara na parede, meio que quase um High Hitler, assim, sabe? Só que apoiadinho no ombro. Só que eu meio que fecho minha cabeça na parede pra eu sentir o geladinho dela, saca? Porque é tipo um carinho de mãe. Ah, sim, claro. Aí eu fiquei ali. Aí quando eu acordei, eu estava, né, em outra posição, mas ainda tava com o rosto na parede. E eu acordei, eu não conseguia puxar minha cabeça. Então minha cabeça tava entre o colchão e a parede e eu tava perdendo o ar. Eu tava sentindo tipo uma pressão nas minhas costas, assim, como se tivesse alguma coisa em pé nas minhas costas. E eu não conseguia puxar. Meu corpo, tipo, eu conseguia abrir o olho. Mas imagina que você tá aqui parado, você não consegue nem fazer. Isso que eu... Não, então, eu não tenho, mas as pessoas que têm, que eu até já vi sobre, porque familiar meu tem esse problema e
Eu vejo, quem presencia a pessoa que tá desse jeito, você realmente vê que tá tendo um esforço muscular. Sabe quando você como que chama quando você... Tensiona? Tensiona. Quando você tensiona o músculo, você vê que a pessoa tá tensionando, tá tentando se esforçar de fato e não responde, cara. É assustador demais. É foda. E o pior é que eu fiquei nisso. Eu fiquei pouco tempo, tipo, eu fiquei coisa de 20 segundos, mas lá, na hora que você tá sofrendo aquilo, parece que você tá uns 3 dias, velho. E a outra foi foda, porque a outra, cara, eu tava aqui, olhando pra cima, tá ligado? Tipo, dormindo normal. E eu acordei. Só que nessa que eu acordei, eu não conseguia abrir o olho. Só que eu já tava acordado. Então eu tava acordado, eu tava com consciência de que eu já tava acordado, só que meu olho não abria. E aí... Nossa, aí os sons começaram. Eu comecei a sentir, tipo, uma coisa pressionando meu peito, assim, muito forte, tá ligado? Caraca. Muito forte. Tem gente que eu conheço que fala que, tipo, vê coisas e tal. E, assim, do que já foi explicado, não é que exista alguma coisa ali. É que seu cérebro tá tão confuso com o que tá acontecendo que ele vai meio que ele traz pra você coisas que não existem. Uhum. Tá? Então, se acontecer com você e você falar assim, nossa, eu vi o capeta, você pode acreditar dessa forma, mas não real explicação, mas a explicação mais lógica é essa. É que seu cérebro tá confuso, porque você acabou de acordar, e aí ele tá trazendo alguma resposta pra você não ficar sem ter o que falar daquilo, sabe? Sem ter o que pensar. É quase uma pareidolia, mas você não tá vendo nada. Não, pra quem não, eu não tenho, por exemplo, mas eu meio que sei porque me falaram qual é a sensação mais ou menos com um exercício que é bem prático. Tenta você, por exemplo, tá num lugar claro, não tão claro assim, sabe, uma meia luz assim, e fica olhando por um espaço que tá totalmente escuro. Na sua cabeça vai estar escuro um tempo. Daqui a pouco, coisas vão dar a sensação que tá mexendo. Sem falar que a sensação de profundidade da escuridão toma tudo. Porque o seu corpo acostuma com a escuridão. Então, parece que a escuridão tá aproximando e fechando o seu campo de visão, assim. Exatamente. Então, é meio que essa reação. Só que quem tá fazendo o teste, simplesmente pode parar de olhar, trocar o foco, que volta ao normal. Mas quem tá nesse caso da paralisia, o cara tá livre. Tentando escapar, tentando fugir, tá preso. Realmente é uma das coisas que isso acontece qualquer hora, né? Pode acontecer, tipo, sei lá, 7 horas da manhã, quanto pode acontecer meio-dia, na hora que você acorda, se você estiver, sei lá, dormindo. Então é uma coisa bem aleatória. Então, só pra contextualizar isso, eu também tenho outras coisas pra trazer, tipo, eu tenho muito sonho lúcido. Então é como, tipo, eu tô aqui com o Fê, tô gravando agora, e no estúdio, e cara, é como se eu estivesse aqui com ele agora, eu posso tocar ele. Na hora que eu acordar, eu vou falar assim, caralho, tá sonhando. Porque, tipo, é tão fácil de eu confundir o que é o sonho e o que é a realidade, porque já teve dias de eu acordar e ter gente me tratando estranho no telefone. Eu pensar, cara, será que eu mexi enquanto eu dormi e mandei alguma coisa? Porque no sonho eu fiz isso. É assustador, né? E aí, tipo, também entraria a questão de você ser sonâmbulo, mas eu não sou. Eu já fiz o teste, eu não sou. Mas é foda você pensar que você tá dormindo e toma uma atitude que não é pra você tomar, tá ligado? É bizarro, bizarro. E como altera o humor também, né? Um sonho pode cara. fazer com que você mude completamente Uma sua... noite bem dormida muda seu humor. Uma verdade. Eu sou a prova viva disso, porque, cara, eu geralmente não tô de bom humor. Eu sou uma pessoa bem humorada que não tá de bom humor. Isso é realmente um fato. Ele é o cara que faz a piada, mas é o comediante depois que vai cheirar vai dar um tiro triste pra cacete, tá ligado? Mesmo tentando se animar, ele tá triste. Não, não tenho paralisia do sono, nem nada semelhante. Mas eu tive sonhos também que foram no estilo interativo, porque aconteceu uma coisa no sonho e depois aconteceu tal coisa e meio que eu tava preparado pra isso. Não sei se tem a ver com algo sobrenatural ou não, mas isso já aconteceu algumas vezes. E sempre que acontece, é um choque, né? Pra você. Você fica, caramba, será que é alguma coisa? Isso é um sinal? Tem muita gente que acredita muito, fielmente, que o sonho pode alterar o destino da vida. Tem significado, né? Porque por exemplo, tem uma crendice na minha família que se sonhou com um rato, pronto, alguém vai morrer. Na minha é com dente, sabia? Então, sobre o dente que eu ia falar, eu tenho um sonho que todas as vezes que eu tô em um lugar alto, nos sonhos, meu dente cai. Eu tento segurar o dente. Sabe quando você flexiona o maxilar? Quando você tá com raiva, que você segura Puta, sei porque eu acho que eu tenho bruxismo também pra ajudar. Então, aí que tá. É por causa do bruxismo. Eu fui fazer o teste e tal, e eu tenho o dente corroído e tal, o esmalte. E eu demorei muito pra ver. Hoje eu durmo às vezes eu consigo dormir com o aparelho, isso ajuda bastante. Mas aí, toda vez do sonho que cai,
eu tenho a sensação da vida real que caiu. E é assustador quando eu acordo, eu coloco, tipo, você encosta a língua assim no dente, e você tem a sensação que não tá ali mesmo. Isso é um bagulho que eu nunca entendi. Cara. Isso é uma coisa muito importante. Se você tem bruxismo ou suspeita de bruxismo, não faça igual eu. Vá ao dentista, porque eu consegui deslocar meu maxilar com isso, e até hoje tá deslocado. Tá vendo? Não, eu fui... É claro que eu tive outros traumas também que fizeram isso acontecer, mas isso também ajudou, tá ligado? Uma cama que não ajuda, uma travesseiro que não é bom. É sério mesmo, cara. Tipo, eu tô conversando do nada, tipo, eu estalo assim e eu sinto eu fico assim, meio... porque tá sem conexão, entre aspas, ali na parte motora. Agora tá estralando, inclusive. Se o pessoal, se você ela dando uns barulhos totalmente aleatórios, a baba, aquele barulho de baba escorrendo, já saibam que foi pelo fato de ter deslocado o maxilar. Ele tá cuidando aqui. Não, mas eu não sei, eu nunca entendi porque isso acontece comigo, de... Se eu sonhar que eu tô num lugar alto, todo mundo tem aqueles clichês, né? Que você tá sonhando que tá caindo. Ou correndo de alguma coisa. É, né? sempre você tá correndo, caindo, você voa. Mas esse do dente é algo que eu não sabia. Não sei, qualquer coisa aí, vocês comentem se isso acontece com vocês também, porque comigo, eu não conheço ninguém, pelo menos, que tem esse problema. Tem os que acontecem, que eu já sonhei uma vez, essa até você conhece. A gente vai começar já, desculpa te cortar, a gente já vai começar a falar das nossas experiências com o sonho. Aí, de acordo com o que for acontecendo, a gente vai trazendo histórias mais leves, mais loucas, mais. Tá? Não vai ter uma linha de tipo do melhor pro pior. A gente tá só jogando o que a gente já sonhou aqui, como qualquer coisa que a gente faz, não tem muito padrão. Não, eu diria que é mais no improviso em si. Não, porque eu tive um sonho uma vez, o René, ele sabe desse, porque eu contei, tava assustado e tal. Eu tive um sonho uma vez que vinha um rapaz, um senhor na verdade, não um rapaz, um senhor assim, média de 60 para 70 anos, tipo com um chapeuzinho de palha, e ele falava que, tem... fica esperto, porque tal coisa pode acontecer. E sabe aquelas salas que a luz tá refletida tão forte que parece que tá infinito ali? Você não vê o fundo? Ele tava num lugar desse, eu tava meio que perdido. Nossa, que bizarro, foi um sonho estranho. E aí eu acordei com isso na cabeça, mas não falei pra ninguém, porque até não é muito interessante, né? Eu sei que um velho chapéu falando isso. Tá bom, e o misto quente, sabe? Não é muito relevante. Eis que eu fui sair um dia, tinha jogo de futebol, e... Nossa, eu falei como se fosse algo muito assustador, né? Eu cuido de aranhas, né? Tipo, caramba. E aí eu fui jogar futebol e o cara do time falou, nossa, não sei porque o assunto foi parar em sonho. Na verdade era porque o jogo era de manhã. E aí a galera falou que não tinha dormido muito bem e meio que puxou parte do sono e foi pro sonho. E o cara do meu time falou exatamente o que aconteceu com ele. Parecia que era meu sonho. Ele falou que tinha um cara que chegou pra ele e falou... Só que o cara não falou, fica esperto. Comigo ele falou, tipo, fica esperto e tal, toma cuidado. Ele falou, não, chegou um cara meio que querendo falar comigo, tipo, chamando a atenção, me cutucando. Eu falei, caramba. E aí ele descreveu o cara e eu falei, cara, eu juro pra você que eu tive o mesmo sonho. Ele falou, não, você deve estar associando o seu porque você viu agora. Isso aconteceu de verdade, eu fiquei com medo gigante na época. Com o mesmo sonho, eu acho que eu nunca tive essa questão. Não, que eu tô, como já aconteceu e tal, eu tô falando tranquilo. Na época, eu fiquei muito zoado, cara. Fiquei muito zoado mesmo. Entrei numa vibe de querer pesquisar sobre sonho. Porque sempre tem significado, né? E dependendo do site que você pega, pô, sonhou com, sei lá... Sonhospragas.com, né? Você sonhou com mosquito. Putz, morte. Você sonhou com vela, morte. Se você sonha com gente caindo de escada, é morte. Aí faz sentido. Beleza. Cara, existe, tipo... Eu tenho certeza que existe mais de... sei lá, de 3 tipos de coisas no mundo, tá ligado? e tipo, mano, só uma coisa no planeta é do bem. O resto, tudo que você sonhar é morte. É impressionante, se você... Ou é morte ou é câncer. Aí que vai dar morte. Que dá morte. Não, o bizarro é o seguinte, quem for pesquisar isso, você vai ver. Se você sonha, por exemplo, que você morreu, levou um tiro, aí significa que é vida boa. Tipo, bom... Caraca, o que tá acontecendo? É o jogo do bicho, né? Exato. A gente sempre volta pro jogo sempre, do bicho, mano. né, cara? É uma excelente forma de captar dinheiro ilegal. Mas... É verdade. Eu acho que se um dia tiver uma evolução nesse podcast, a gente pode crer de onde a gente tirou o dinheiro do jogo. Já é o jogo do bicho. E cara, eu tive um sonho. Esse sonho foi bizarro a um ponto onde ele chega a ser cômico. Porque tudo que eu sonho, mais ou menos, tem um quê de cômico ali, saca? É o humor da nossa geração. É o humor autodepreciativo, tá ligado? A gente é nojento com a gente, tá ligado?
E o sonho, cara, ele, embora tenha um pouco de um lado cômico, ele também acho que foi um dos pesadelos que eu mais lembro. Porque na época eu tinha, sei lá, 4 anos, eu lembro nítido até hoje o que aconteceu. É uma coisa traumática, né? E é foda, cara. E aí também depois eu vou até desencadear para um outro viés, um outro assunto que eu também quero abordar, mas enfim, vou voltar. Eu, eu sonhei que eu chegava em casa. Eu tinha uns 4 anos mais ou menos. E eu lembro de eu sonhar como se eu fosse mais velho chegando numa casa onde eu morava sozinho. E eu era muito igual eu sou hoje. Puta merda. O que é assustador. Que Mas, isso, cara. sério, realmente, eu lembro, eu sonhei comigo no futuro, basicamente, tá ligado? É Nossa, muito igual, cara. é realmente muito igual. Aí eu chegava, deixava a mochila, eu tinha o cabelo meu não era tão grande igual tá agora, mas eu tinha a mesma barba, mesmos fios loiros e tal, a mesma coisa real, velho, real. Caramba aí, ó. Então Aí- chupa Dr. Brown aí, ó. Velho. Posso fazer muita coisa, né? Aí eu cheguei, liguei a TV. Nessa que eu liguei a TV, tava a Fátima Bernardes. Não, calma. No aí. encontro com a Kéfera. Calma. Caralho. Não, cara, eu era a Fátima. Mentira. Aí eu liguei e, tipo, a Fátima, ela era repórter de campo e tava caindo uns meteoros na Terra. Porra. Mano, meteoro pra caralho. E cada vez que caía, não era como se fosse um meteoro dos dinossauros que causava uma devastação absurda. Ele caía e ele abria, tipo uma cápsula, saca? Uhum. E saía uma fumaça de dentro. E tinha um monte de palhaço saindo Não, você tá de maluco. cada meteoro. Se liga, vai vendo. Nossa. Aí que começava terror. a sair palhaço e os palhaços começavam a quebrar carro no murro, na marretada, tipo como se fosse uma brincadeira deles, tá ligado? Uhum. Só que ficou pesado, aí a Fátima correndo assim, a câmera tremendo pra caralho. E o palhaço, mano, estripando todo mundo, tripa voando pra caralho, todo canto. E aí um dos palhaços tava matando a mulher lá esfaqueada. Aí a Fátima, senhor palhaço, pode dar uma Uma entrevistinha? palavrinha. Pode dar uma palavrinha aqui rapidinho, só queria saber por que você tá aqui e tal. Aí eu, claro, Fátima, posso sim. Caralho, o que tá... Aí ele falou, não, o que você, né, o que você quer saber? Ela, eu queria saber por que vocês vieram pra Terra e tal. Aí ele falou, não, Fátima, então, a gente tá aqui não é pra matar as pessoas, a gente tá aqui porque também foi muito hostil as pessoas com a gente. Mas quando eu, particularmente, quando eu liguei a TV, eu não vi nada hostil, mas tudo bem, eles só estavam distribuindo. Aí levaram pro primitivo, tá ligado? E aí eles começaram a fazer toda a matança lá. E ele falou, porque a gente tá aqui porque a gente tem que matar o Renan, velho. Porque esse filho da puta é o mal que tá na Terra e a gente tem que destruir esse arrombado até antes que ele cresça. Cacete! Sem mentir, ele falou isso. Aí ela falou assim, ah, mas é só ele, então por que você tá matando essa pessoa? Ela falou, isso daí é consequência. Caralho, você A realmente... gente tem que achar ele, porque se a gente não achar, esse cara é um mal na Terra. A gente tá falando sério, a gente veio aqui com uma missão, salvar a Terra dele. E Peraí, aí... uma pergunta rapidinha do sonho. Quantos anos você acha que você tinha mais ou menos? Ah, cara, eu não sei, eu tava chute. muito... É que assim, se for levar pra idade, seria, tipo, daqui 2 anos, talvez. Pessoal, Eu posso divulgações de endereço Pode logo. Pode ser, a Fátima vai deixar um cargo alto, vai pro campo, né? Bom, não Se sei. a Fátima... Olha isso aí. Se a pode ser Fátima Bernardes perde o programa lá, o encontro, e vira repórter de novo, cara... O encontro na rua com a Fátima, imagina. Nossa, é louco. Se bem pode ser uma metáfora. As pessoas que estão atualmente querendo legalização de arma, que seriam os palhaços, os repórteres de campo, Olha querendo aí. me matar porque eu estou denunciando por aqui. Olha... E aí, como é que tá esse Estou reviravolta? denunciando. Isso daí, ó, a Globo realmente não mostra. Não mostra. Tá E bom. aí, cara, ele falou isso de me matar. E aí ela falou assim, então tudo bem, então você quer deixar um último recado? Aí ele pegava a câmera assim, um palhaço, eu lembro até hoje, cara, depois do desenho. Ele pegava assim, olhava e falava assim, eu vou te achar e eu vou matar você. Você precisa morrer, seu arrombado. E aí ele falava, tipo, putaço, depois ele falava, obrigado, Fátima. E ia embora. Caraca, aí mano. ela, é com você, Bonner. Bonner tá em todas as coberturas, então tem que Que ser. a Globo é o Bonner, né, se a gente for pensar em questão de jornalismo. Aí É verdade. Ele e o Fausto, acho que representa. Mas é que o Fausto Silva, ele comprou o horário na TV. Peraí.
Ai, cara, a gente tá parecendo que tá falando tipo com o Ronaldo. Os caras que a chegada do Ronaldo. Pô, o Ronaldo Nazário. Mano, ninguém conhece o Fausto como Fausto Silva, cara. É a primeira vez na minha vida que eu vi alguém falar. Não, mas o Fausto Silva. Então, ele comprou o horário dele na Globo. Eu não sabia disso. É, ele comprou. Por isso que essa porra não sai nunca, tá ligado? É uma merda o programa dele. Ninguém gosta do cara, velho. Pô, o Cid adora, cara. Um grande abraço pro Cid, cara. Então, aí eu desligava a TV e aí eu acordava quando eu desligava a TV. Puta que terror, mano. E aí eu fui, mano, correndo pro quarto da minha mãe e deitei lá e falei, vou dormir aqui, velho. Sem conversa. Não, e era tipo sábado, tá ligado? E era de manhã já, tipo, na hora de acordar eu fui dormir lá. E eu não parava de tremer. Ela falou, Renan, o que você tem? Eu falei, e tipo, eu não conseguia falar, velho. Caralho, olha o trauma. Eu tava tipo assim, tá ligado? E aí que eu tava falando que eu queria puxar outro assunto eu passei, depois de um tempo, descobri que tudo que eu tenho muito medo, eu fico fascinado. Isso é bizarro, porque, tipo assim, o meu medo desencadeia uma paixão platônica por algo. Então, tipo assim, é como se você chegasse e falasse assim, tu é um palhaço hoje em dia. Na época eu ia cagar. Sério, eu, tipo, assisti Jogos Mortais, eu vi os outros, que é aquele palhaço lá, que faz aquela risadinha que um dia eu vou aprender a fazer. Mano, eu cagava, tá ligado? Quase que literalmente, velho. E hoje você mostra e fala, nossa, vem, tá ligado? Que interessante isso. É igual com a criatura do oceano, que eu falo que, tipo, existe criaturas gigantescas no oceano. É uma coisa que eu travo, tá ligado? É o maior pavor que eu talvez tenha. Isso que eu ia falar. Só que eu sou fascinado, eu preciso ver aquilo, tá ligado? Eu quero que a minha morte seja contemplando criatura tão gigantesca quanto aquela. Tá bizarro isso, né? É interessante mesmo. Nunca parei pra pensar. Eu sei que você tem um medo muito grande. Você já deve ter até citado alguma vez sobre a água e tal. Falei. Que Falei mesmo... no primeiro episódio. Então, da fase das águas. Exato, verdade. Bem lembrado. Mas é isso. Pesadelos que acontecem comigo, eu não tenho pesadelo que é aquele que, por exemplo, é construído na mente. Eu sempre tenho. Eu tenho uma outra coisa também que é bizarra. Eu consigo escolher ficar no pesadelo ou sair. Então, tipo, eu tô dormindo. Aí eu tô tendo pesadelo. Eu acordo, eu consigo, tipo, falar, não, eu vou voltar. E volto, você consegue fazer isso? E volto ao pesadelo. E também eu consigo, tipo, voltar pro sonho e terminar o sonho, tá ligado? Cara, eu não consigo. Isso é exatamente esse ponto que eu ia trazer. Os meus pesadelos sempre foram influenciados. Como assim? Exemplo, eu vou assistir um filme, principalmente o filme que mais sofri na minha vida, porque eu tenho um cagaço. Eu gosto muito de ficção científica. Olha aí, eu tenho uma fixação por ficção científica e tenho um pouquinho de medo também. Mas não comparado. Fixação científica, né? E foi com um filme. O filme nem é tão bom, eu acho. Em questão de. Eu não gosto muito do gênero de terror e de suspense, assim, aquele suspense dramático pesado. Mas o filme eu acho que você deve conhecer, o Contato Imediato de... Conheço. Então, quando vi o filme, eu acho que eu fiquei uma semana e meia... Bom filme. Não, bom, porque eu não lembro direito, mas muita gente já vi que criticou. E é aquela história, né? Falam assim, nossa, mas você tem medo disso, não tem nada a ver. Eu realmente não sei, mas toda vez que eu ia dormir, durante aquela semana que eu assisti o filme, assim, uma semana pra frente depois do filme, eu sonhava que, tipo, a menina aparecia... O filme é sobre invasão alienígena, captura e tal. E eu sempre sonhava que alguém tava, tipo, me abduzindo, que eu saía na rua e, tipo, tinha só a roupa da pessoa. Sabe quando a pessoa, aquele termo até, acho que é bíblico, não sei, que quando a pessoa vai pro céu naquele, tipo, sei lá... Arrebatamento? Arrebatamento, que aí fica a roupa, sabe, esses bagulho. Eu tinha esses sonhos. Mas eu sou um cara influenciável demais. Tanto é que eu criei um antídoto pra isso e realmente resolve. Se eu ver alguma coisa que vai me deixar amedrontado ou ansioso pra caramba, que eu sei que pode influenciar na hora de dormir, eu sempre vejo alguma coisa engraçada e a última memória que eu tenho que vai pro sonho. É impressionante, cara. Isso daí é muito bom mesmo. É estudado isso daí, né? Eles falam que, tipo, coisa muito agitada não é bom. Agitação, coisas tipo assistir filme de terror, essas coisas antes de dormir não é bom, porque perturba seu sonho. Ficar no celular, que muita gente faz, eu faço, todo mundo faz hoje em dia, não é bom, porque o seu contato com as informações é muita coisa pra você só relaxar. Então tem tipo umas formas de você prevenir mesmo. Tem algum outro que você lembra? De sonhos assim, específicos, eu lembro um que sempre acontece, isso é engraçado. Eu não consigo, que nem o Renan falou, de revisitar um sonho, por exemplo, eu acabo de dormir, aí eu sonhei tal coisa, acordei e... só um parênteses antes do termo do sonho que eu ia falar. Acho que todo mundo deve ter isso, porque eu já falei com algumas pessoas, eu achava que era só eu no começo, mas aí eu fui falando com todo mundo e a maioria tem. Acho que você também já me falou isso. Que é quando você tá num sonho
E aí você consegue perceber que, opa, isso aqui não é real. E aí meio que você, depois que você percebe isso, ou você acorda, ou você meio que tem um domínio das coisas que estão acontecendo ao redor. Você reparou? Já, isso é bizarro quando isso É acontece. interessante, porque você meio que... Tá ligado que você não consegue olhar sua mão dentro do sonho. Isso é verdade, caramba. Você não consegue olhar a mão, né? Caraca, é verdade. É verdade. É muito... Uma vez eu acordei assim. Fazendo assim. O dedo esticado. Tipo, tentando ver minha mão. Eu falei, eu vou dormir. Eu tenho 8 horas pra tentar ver minha mão, tá ligado? O cara coloca o objetivo no sonho. Eu acordei jogando papel. Eu joguei tudo. Não, então, eu acho isso interessante também, porque meio que assim que você percebe que algo não é real, olha o Inception aí. Agora, assim que você, putz, não é real, então você pode modificar e tal. Eu acho isso interessante. Mas voltando pro termo do sonho que eu tenho sempre em si, eu sempre sonho, sempre, isso é impressionante. A única coisa que eu sonho mais de uma vez, que eu tô num túnel e tem uma luz, tipo, vermelhaça pra caralho. É vermelho, bem aquele do... O máximo do Red, assim, sabe? Que vermelhos grossos, não sei nem explicar. Saturado. Muito. E aí eu vou andando no sentido dele e eu nunca chego no final. Tarantino, exatamente. E eu nunca consigo chegar no final. Simplesmente eu meio que dropo assim no túnel, da escuraça e tem essa luz. E eu lembro que às vezes eu tentei ficar parado. E é assustador isso pra mim, porque quando acontece esse sonho, esse momento, eu já sei na minha cabeça, putz, de novo. Isso eu não tenho... Tipo um HD seu de sonho, né? De arquivo de sonho que você já teve. Eu acho isso assustador, porque... sério, na frente da minha salada. Tipo... ficar nu em sala, né? Todo mundo, caramba, que merda. Não, mas eu sempre tive isso de... Caraca, e agora? Aí, às vezes eu já tentei correr, nunca cheguei. Fiquei parado esperando, acordei. Não sei... Preciso de comentários do que fazer aí no... Vou engatinhando, sei lá. É boa, deixa seus comentários o que a gente deve... O que o Feto faz nesse sonho. O que ele deve fazer. Eu já tentei correr já pra lá. Eu lembro, falei, já tô aqui, agora eu vou correr. Aí na hora que eu tô perto, não tem como ser nítido das coisas, porque parece que o túnel vai afastando também. Cara, eu sempre tenho esse sonho e nunca chego numa solução. Só acordo zoado depois falando, o que será que isso quer dizer? Se você correr pra frente, ele fica distante. Se você correr pra trás, ele não chega perto. Olha aí, truquezinho, o flash reverso aí, cara. Tem um sonho que eu tive que foi discutir com uma baleia. Cara, eu sonhei que eu tava num penhasco, cara. E tava uma puta névoa. Isso não tem como você ter sido natural. Cara, olha a mente criativa do cara. O cara discutindo com a baleia, mano. Eu sonhei que eu tava lá no penhasco e tava lá um puta nevoeiro, assim, tipo Silent Hill, tá ligado? E lá na frente tinha uma bola, assim, gigantesca. E tinha umas gaivotas, assim, aquele som de gaivota, sabe? Tipo, no ar. E aí você olhava e falava, mano, eu não tô conseguindo ouvir nada. Isso tava tá ligado? Aí eu ficava tipo, mano, que som é esse, tá? Aí eu chegava lá perto e aquilo era uma textura molhada, assim, saca? Aí eu, tipo, tocava assim com o dedo indicador, como se estivesse apontando na cara de alguém. Eu tocava assim, aí virava pra mim, era uma baleia, tá ligado? Caralho. Aí ela, e aí, Renan? Não, mas desse jeito mesmo? Sim, eu tô contando o sonho como foi. Aí ela falou, e aí, Renan? Eu falei, e aí, baleia? Ela ligou. Aí ela olhou pra mim, tipo, ela me mediu assim, tá ligado? Aí ela que não deve ter demorado, porque o tamanho do olho da baleia, pô. Ela fez assim, tá ligado? Com a nada dele e falou, seu All-Star tá desamarrado. Aí eu falei pra ela. Aí eu fiz assim, olhei pra baixo. Eu voltei, olhei pra ela. Aí eu falei, qual que é a melhor forma de amarrar um All-Star? Aí a gente começou a discutir, velho, pra ver qual que era a melhor forma de amarrar um tênis, tá ligado? Porque tem várias formas de amarrar um tênis. E o sonho foi só isso, tá ligado? Eu não lembro bem até onde foi a discussão. Eu só lembro que a gente tá discordando muito. Ai, cara, você não tem tênis. Como é que você sabe como é que amarra um tênis, cara? Caraca, é muito difícil de continuar assim. Você prefere escadinha ou cruzado, tá ligado? Você usa o laço, você a usa baleia o laço. mexendo, conversando com a nadadeira aqui. Caraca, cara, realmente é muito engraçado isso. Nossa senhora. Esse sonho foi um sonho que... faz bastante... Eu tava na 7ª série quando eu tive.
Nossa, isso que eu ia falar, você tem uma memória muito boa das coisas do passado, assim, né? E do futuro, pelo visto, né? Do futuro também, conseguiu associar o sonho com o futuro. Deixa eu ver sonhos específicos que eu já tive. Eu tive sonhos de coisas que eu tava. E acho que eu não sou o único também. Que você tá com uma dificuldade, por exemplo, uma impossible situation lá. Tipo, putz, eu tô com uma situação que não sei o caminho pra qual resolver. E aí você dorme, você acorda, o sonho meio que te dá a solução. Você Não vai no sei. meu sonho. Não, você tá, por exemplo. Vou dar um prático aqui, sei lá. Tipo, você tá com dúvida em trabalho, por exemplo. Aí você fala assim, caraca, qual caminho que eu devo tomar Entendi. pra tal situação? Aí você não consegue resolver, você dorme e no sonho você consegue. Entendi. Aí você acorda e, putz, eu acho que é isso que dá pra fazer. E aí, ou funciona, ou não, lógico, mas você achou uma forma, sabe? É tipo eu com as coisas que eu faço, velho. Tipo, eu acordo e eu sei como é que faz. Nossa, Não é que, tipo, eu sonho, mas é que no caso eu só, tipo, é verdade, é assim que faz, tipo, sei lá, é tipo, o ATW. é tipo aquele. É tipo aquele negócio do Matrix, né? Do Matrix, que você insere as coisas, sabe? Tipo, Aí, tipo, eu aprendi. Não, então, isso aconteceu algumas vezes comigo. Eu tive essa sorte de. Tô com um problema. Tô esperando o dia que eu vou acordar falando em grego. Tipo, do nada. Hoje meu currículo vai ficar bom, velho. O cara simplesmente acorda e aprende. Não, às vezes isso já aconteceu comigo, tá? Qual caminho eu tomo na vida? Tipo, sei lá. Não tão específico da Eu vou vida. dormir pra caralho. Até Tô decidir. dormindo até hoje. E aí você sonha e meio que vem uma alternativa e tal. Eu acho Mas isso eu acho que interessante. dormir é uma resposta muito boa, né? Qual caminho que eu tomo na vida? Eu vou dormir. Tá ligado? Eu Independente. vou dormir, mano. Porque, na moral, foda-se. Se você dorme e você descansa, é muito bom, cara. Eu tenho um pesadelo que eu tive, cara. Que esse foi foda. Porque eu tenho ele várias vezes. Eu parei de ter depois de um tempo. Mas é um sonho, é um pesadelo que me deixa muito mal até hoje. Uma sensação muito ruim, velho. Porque é o sonho que eu tô andando e não tem luz nesse lugar. Só que, tipo, quando eu abro o olho, é como se os meus olhos fossem lanternas, tá ligado? Então, tipo, onde eu olho, ilumina. Então, eu tô indo e tal. E é um puta barulho de grilo. É tipo como se eu estivesse num labirinto de folhas, tá ligado? Tipo, de árvores, arbustos. E tem um batuque, velho, que vai acontecendo conforme eu vou chegando mais perto. E isso me remete a duas coisas. Rituais Lovecraftianos ou o jogo Montezuma, que é um jogo que ninguém conhece, provavelmente. Montezuma. Mas é um dos jogos mais bizarros que eu já joguei, porque ele não tem equilíbrio. É um jogo onde você, tipo... Imagina que você vai apertar pra reto e faz assim. Pra ir jogar. Tá com um clima bêbado, né? Meio que... É como se você tivesse com labirintite, tá ligado? Então, o jogo inteiro é assim, e tem uns... Então, cara, tipo, que medo, velho. Só que nesse jogo tem uns aborígenes e tal, que chega e tipo... E é foda, tá ligado? E no sonho tem uma menina que ela é toda zoada, velho. Tipo, uma menina que... Zoada, tipo de... De face, tipo, é como se ela fosse necrosada, mas ela tá viva ainda, sabe? Caramba. E ela fica, tipo, tentando chegar perto de mim como se fosse pra assustar, mas ao mesmo tempo pra, tipo, não vem aqui, tá ligado? Caralho. E é como se ela tivesse presa. Tipo, ela não consegue tirar as mãos do labirinto, tá ligado? Nossa, que bizarro, mano. E tipo, eu passo por ela várias vezes. Cada vez que eu passo por ela é um close muito próximo, assim, tá ligado? Nossa, por causa da tá escuro, né? Você meio que bate o olho ali, pum. Então, mas é que tá, tipo, conforme eu vou avançando nesse sonho, tipo, eu tô andando. Aí começa, tipo os barulhinhos e tal. Aí você vai, tipo, se ambientando. Você vai andando e você vai falando, tipo, caralho, tô chegando perto de alguma coisa. Aí eu bato o olho e, tipo, eu vejo ela ali. E ela tá, tipo, assim pra mim. Fazendo assim, tá ligado? Caramba. Aí eu falo, tipo, mesmo, não posso ir ali. Então eu venho por aqui e tal. Aí eu, tipo, eu viro aqui, ó. E eu viro aqui, eu olho. Aí, tipo, ela já aparece, tipo, mais perto, tá ligado? Aí no próximo eu tô andando, eu olho. Aí eu vejo só ela assim, de costas. Aí quando eu passo por ela, tipo, tá ligado? Um close muito perto. Só que não um jumpscare de grito nem nada. Porque ela chega perto e tá o tambor ainda, mas ela chega perto e eu só vejo, tipo, os olhos dela, tipo, veiaça vermelha, cara. Nossa, a pele meio de quem, tipo, morreu na água, tá ligado? E esse sonho... Aconteceu, pesadelo. eu tive umas 6 vezes pesadelo. Caramba, mano, que horror, velho. Já acostumei, tá ligado? Meio que, como você tinha falado do HD, meio que você já tá meio preparado pra algumas coisas. E é foda, porque, cara, é um pesadelo, tá ligado? Não, a sensação é uma bosta, porque o pesadelo tem esse problema, né? Ele te dá uma adrenalina, tipo, que vai jogando pra você viver ali o momento e é foda, cara.
Geralmente quando eu tenho um pesadelo eu escolho ficar. Mas é porque você consegue voltar, né? Eu nunca consegui fazer isso na minha vida. Tipo assim, eu tô aqui, tá ligado? Aí eu tô tendo pesadelo daquela sensação. Aí tipo eu falo assim, não, Abre o olho e já. eu vou voltar que eu vou ganhar essa porra, velho. O pesadelo não vai ganhar de mim. Vamos ver até onde ele vai. Nossa, o meu limite. Vamos ver até onde ele vai. Não, não tenho essa habilidade, cara. Já tentei muitas vezes, pô, você tá num clima bom, tipo um sonho que, sei lá, tá te trazendo algo da hora. Você tenta voltar e o meu vai por um caminho completamente oposto. Nossa, eu lembrei de um sonho que eu tive e esse sonho ele é comédia, velho. Que é um sonho que eu tava na Paulista. Aí eu desci pra Augusta, abaixo Augusta, e eu fui tomar um café. Aí chegando lá encontrei o Caio Blá e a Fernanda Montenegro. E o Caio Blá tava vestido Caio Blá, cara. Ninguém que tá escutando o cast vai saber que é Caio Blá, cara. Ah, ele é o Deus Det do Carandiru. E aí eu encontrei o Caio Blá e a Fernandinha Montenegro lá. E o Caio Blá, o Caio e a Fernanda estavam com roupa de motorista de um ônibus, tá ligado? E aí eu trombei eles e falei assim, e aí, o que tá rolando? É verdade aquilo? Aí eles falavam, mano, mas a gente tem que bolar o que a gente vai fazer. Só que assim, no meu sonho eu já sabia, só que eu não sabia na vida real, tá ligado? Aí eu falava, não, porque é verdade, a gente tem que quebrar eles, tá? Depois a Fernanda contou pra mim, aquela voz boa dela. A Fernanda vai serena, né? Equilibrada. É reta, né? Aquilo é uma avó. É, aquilo é. Nossa. Eu gosto da filha dela também. É muito Ela é do. Nossa, eu não sabia dessa informação. É filha dela. A boca, tamanho dessa bíblia aqui, cara. Aí a galera. A galera tava lá, conversando na padaria. Aí o Caio Blá falava, ó, não fala muito alto não. Mas nós vamos entrar na guerra. Aí eu falava. Dois cobradores de ônibus. Falava isso, vamos cobrar aqueles arrombados, que não sei o que. A Fernanda Montenegro raspando um garfo aqui, ó. Vamos que agora. Já vou afinando, já. Aí, cara, foi eu, ela e o Caio Blas sair da padaria. Que rolê aleatório, velho. A gente desceu a Augusta um pouco mais ali perto da PUC, da Mackenzie. Tinha um monte de ônibus da MTU. A gente foi quebrar os caras na porrada, velho. Porque aqui é SP Trans, tá ligado? É um ônibus de São Paulo e lá era município. E aí a gente foi lá quebrar eles na porrada. E, mano, puta, a Fernandinha é louca com Molotov, velho. Ela queima muito carro, velho. Ela é muito boa. Foi do caralho esse sonho também. Foi um sonho que eu tive. E eu estudei na Augusta depois. Depois do sonho? Depois do sonho. Caramba, e a expectativa de achar camisa azul, uma polo azul metade. Não é polo, é camisa social. Não, é mesmo. Camisa social aberta de estrada, branco e azul cinzento, cara. Azul triste. Azul domingo. Azul domingo. Aí engraçado que eu geralmente ia nessa padaria que a gente trombou lá no sonho. Nossa. Eu ia nessa padaria depois que eu comecei a estudar lá, mas foi meio subconsciente, sabe? Caramba. Não, eu ia querer muito visitar os. Eu nunca sonhei com um local que eu conheço, cara. Isso é algo que, agora que você falou. Aquele dia que a gente tava na Augusta, que a gente foi comer lá no shopping depois. Lembra? Se a gente tivesse descido mais, a gente ia nessa padaria. Pô, eu queria muito, ó, Fernanda. Mas tá vendo? Por que a gente não foi? Porque tinha um outro amigo nosso que tava ali tentando o diabo. Não, realmente. Eu não tenho essa habilidade, cara. Eu nunca sonhei com locais que eu conheço. Mas lá eu não conhecia. É que tá. Não, mas é que eu tô falando no sentido de. Eu nunca visitei um local que eu já sonhei. E nunca também sonhei com. Por exemplo, muita gente deve sonhar com casa. Ah, eu tô na minha casa e tal. Não, eu sempre tô num lugar vago, totalmente diferente do que eu conheço. É estranho, não sei por que tem esse disclaimer. Você bota na rua, né, velho? Tem esse ponto. O estúdio aqui, a gente na verdade deve estar num carro abandonado, eu acho aquele estúdio. Tá? Inclusive, a gente pode tirar depois foto do carro e postar aqui, né? Carro que é o nosso estúdio. O pessoal vai curtir pra caramba. É um ótimo lugar. Não, pro pessoal ter uma ideia como que é o carro, chegou a ponto da roda, tá tanto tempo ali parado que a roda fundiu com o asfalto. Não é um carro, é o carro e o asfalto junto com a roda, não é mais um só. É um patrimônio tombado. Patrimônio tombado. É complicado aquele carro. Mas continuando, cara, você tem algum outro sonho? Porque depois eu vou contar aquele meu pra fechar. Vai ficar bonito. Chave de ouro. Eu tenho mais um só, que também acho que muitas pessoas já devem ter tido, que é você conhecer uma pessoa que você gostaria, tipo, na vida real. E aí no sonho você conhece. Sabe, artista, famoso. Entendi. Sei lá, eu queria conhecer muito Mike Tyson.
Não o Mike Tyson em si, mas sim. tentei catar uma estrela do esporte aí. Cristiano Ronaldo, Messi, sabe? Esses caras assim são... Eu uma vez sonhei que eu tinha encontrado o Jake Gyllenhaal. Mas eu conheci ele e, tipo, o cara era um babaca do caralho. Eu Mas sei que... eu acho que isso é bem provável. Não ele em específico, mas é bem provável de você conhecer um artista e ele ser bem Então, trouxão, tá ligado? e isso me... Olha que bizarro. É impressionante como que o sonho tem poder, né? Eu acho o cara foda, ele é um puta ator. Muito bom ator. Mas depois disso que eu sonhei com ele, eu falei, esse cara aí, não gosto desse cara. Esse cara é meio chato. Como você não conheceu o cara? Não, mas já sonhei que ele era meio... Você que não sabe. Entendeu? Não, eu tive essa infelicidade. Mas eu já conheci também, eu lembro que eu conheci o Alpatino no meu sonho, foi mó da hora. Tipo, o cara era, era loucão, que nem ele é meu, tipo... Eu acho que isso é uma das melhores bênçãos de sonho, assim, é isso, né? Você viajar pra um bagulho que você tem desejo pra cacete. Eu fico pensando depois que a gente morre, cara. Será que é só sonho? Ou será que algum dos sonhos vira realidade? Porra. Aí vira o pior, né? Nossa, aí vai lá você no dia inteiro correndo naquele corredor do Não, Batuque. o dia inteiro discutindo com uma baleia. Pô, eu acho que não seria tão ruim. Mas você Depende do não tá extinção? assunto. Tu não tá extinção? Tá olhando pro meu tênis. Você Eu tem que se nem... preocupar com a sua espécie. Se preocupa com essa espécie, mano. Eu respeito a sua história, cara. É. Eu tive um sonho de criança, onde também eu corria por um labirinto. E eu ouvia vários sons, tal, várias coisas estranhas, tá ligado? E cara, assim, pra explicar o pesadelo em si é muito difícil, porque ele é muito mais uma questão de sensações que eu tive do que o que eu ouvi, tá ligado? Porque, tipo assim, eu via frases de sangue na parede, eu via, tipo, tudo era muito cinzento, muito escuro, tá ligado? Muito úmido, parecia ser muito úmido, como se tivesse uma catacumba, tá ligado? E eu senti uma pressão muito forte, uma pressão, tipo, no corpo mesmo, físico, quando eu dormia, e toda uma questão de, tipo, gritos aleatórios, vozes, coisas do tipo. E aí, cara, isso daí eu tive com, sei lá, 7 anos, por aí. Se repetiu, eu tive depois, sei lá, com 11, tá ligado? Nossa, você consegue lembrar mesmo? Por aí, Caramba. foi por aí. E aí, tipo, muito depois, e quando eu digo muito depois, eu tô falando quando a internet chegou pra todo mundo e popularizou tudo que é underground pra gente, eu tive acesso a um jogo chamado Sad Satan, que dizem que é um jogo que veio da Deep Web e tal, que tinha toda uma mística por trás desse jogo, e eu não conhecia esse jogo. Aí eu falei, vou ver. Saiu até no canal do Você Sabia, as pessoas devem conhecer, Você Sabia. O jogo? Não, o jogo não, o jogo saiu no canal deles, tipo, eles falaram a respeito do jogo também. Nossa. Aí eu falei assim, vou ver, mas eu já fui ver no outro canal e tal, não vi inteiro, depois eu fui ver pelo Você Sabia e tal. E eu comecei a prestar atenção no jogo. O jogo era exatamente o meu pesadelo. Exato, cara. Era exatamente o meu pesadelo. Exatamente o que tava no jogo. Todas as paredes, todos os gritos, todas as mensagens. Tudo que eu vi no meu sonho, no meu pesadelo, eu vi no jogo. Cacetado. Agora eu te pergunto, como é que eu tive um sonho de uma coisa que foi acontecer depois de tanto tempo? Porque, cara, tudo bem, você pode falar, tipo, acontece há muito mais tempo antes e tal. Você deve ter tido acesso a algum jogo. Primeiro, não sou um dos caras mais viciados em videogame. Isso é verdade. Eu sou um cara que, tipo, tive Super Nintendo e eu jogava, sei lá, 5 jogos. Depois de muito, muito velho que eu tive PC. Muito velho assim, né? Depois de... As crianças estavam tendo... Console. Mega Drive, Super Nintendo, Playstation 1, 2, 3 e por aí vai. E eu tava focado no meu Super Nintendo. Quando não era isso, era PC pra jogar um jogo ou dois, tá ligado? Ixi, tá, né? Joguinho de CD, aqueles CDs que você compra em banca. E, cara, a internet era totalmente limitado, cara. Era tipo, até 2015 eu tinha tipo 1 mega na minha casa. Cacete, não tem como. Chegava a 200k. Mano, não dá. A internet não é internet. Caramba, hoje em dia, você pensar, tipo assim, tudo bem, se a gente for comparar com um país precário, é uma internet rápida que vai atingir muita gente. Agora, a gente levar em conta que, tipo, eu sou formado em design gráfico, tipo, lá em casa meu irmão trabalhava com web design, tipo, tudo voltado pra PC, não pode ter uma internet dessa, tá ligado? Sim. E aí depois que a gente foi evoluir e pegar uma de... Mas assim, é bem mais rápido. E até porque eu acho que não dá pra ser menos.
E, cara, eu não tinha acesso, cara. Era um jogo da Deep Web, tá ligado? Era um jogo que, assim, por mais que você pode falar, não é da Deep Web, alguém fez, indiferente. Se ele for popularizado assim, eu vou usar esse termo pra ficar mais fácil pra explicar. Mas eu basicamente tive um sonho de uma coisa que eu nunca tive contato. Depois eu vi o jogo, eu falei, caralho, eu sonho com isso. Mas, assim, um jogo... Qual é o nome do jogo? Você sabe? Sad Satan. Sad Satan, é isso mesmo? É, tipo Satan triste. Sad Satan. É um Mano, jogo nunca ouvi é falar. um jogo de terror, é um jogo que, tipo, é isso. É um cara correndo por um lugar, um labirinto, e tem várias mensagens, tipo, grito de pessoas morrendo. Mas e aí, quando você viu o vídeo, o que passou na sua cabeça na hora? Cara, eu travei. Eu travei porque eu falei assim, mano, sai da minha cabeça essa porra. Foi pra realidade, velho. É igual você sonhar, é igual eu falei, cara, é igual como se, tipo, do nada começar a cair meteoro e sair palhaço. É, exatamente. Eu vou olhar e falar assim, fudeu, porque eu sonhei com essa porra. E quem que vai acreditar quando eu falar que eu sonhei com isso, tá ligado? É bom a gente já deixar aqui os sonhos, né, agora registrado. Tá registrado. Mas assim, esse do jogo foi foda, cara. Foi uma das coisas mais perturbadoras que já aconteceu. E olha que, cara, eu tô numa casa e, cara, se tem sótão na sua casa, acontece muita coisa bizarra, velho. Nossa, lá é foda. Então, e aí, cara, eu fiquei de cara, falei, mano, não é possível. Como é que tem um jogo que retrata o que eu sonhei, sendo que eu jamais teria acesso a uma coisa dessa? Ia ficar muito bolado. Tipo, na época eu não sabia entrar na Deep Web. Hoje em dia, qualquer um entra na Deep Web. É Firefox lá da vida. Não, mas realmente... Tor. É o Tor. É realmente o... Nossa, pesado, cara. Tipo, imagina como você ficou quando o cara falou do seu sonho. Agora imagina vocês dois vendo o cara do seu sonho. Então, é isso que eu tô falando. Aí concretizou o cara. É. Caralho, cara, eu não sei nem qual que seria a minha reação. Acho que eu ia ficar um pouquinho louco, tipo, realmente. Eu te mandei áudio aquele dia, eu falei, mano... Não, então, agora que você... Bem que você falou, né? A senhora de 80 anos lembrou agora, no final da história que eu já mandei áudio, eu escutei. falei, mano, aconteceu uma coisa, eu não consigo falar por aqui, tem que ser pessoalmente, velho. Foi mesmo. Eu não tava conseguindo mandar áudio, eu falei, caralho, velho, isso não pode estar acontecendo. E eu falei, não, vou ver de novo. Eu vi 2 vezes, eu falei, não consigo ver mais essa porra, velho. Porque não é possível, talvez eu esteja louco, tá ligado? E eu acho que se serve de ideia, lição, ou qualquer... De lição não, mas se serve de conselho pra vocês, pra evitar pesadelos, essas coisas, faz o que a gente falou, cara. Não fica tendo contato com coisas muito agitadas, com coisas que vão tirar seu sono ou perturbar, a não ser que se você queira ter uma experiência com pesadelo pra contar pra alguém. Também tem isso. Às vezes tem a gente pessoa que gosta pode... da adrenalina, né? Tipo, que nem eu, não entendo porque as pessoas assistem filme de terror. Mas eu sei que tem um sentido, tá ligado? Mas pra minha cabeça não funciona. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Antes de dormir sempre eu tenho esse exercício. É que pra mim funciona. Muita gente fala que, nossa, eu não consigo sonhar com nada durante o dia. O que aconteceu no dia. Eu já consigo, entendeu? E eu tenho pelo menos eu tenho essa facilidade. Então, mas aí cada um, né? Depende da pessoa também. Às vezes eu tenho medo de uma coisa, a pessoa não tem. Por exemplo, eu tenho medo de calendário. Calendário é um bagulho que me assusta de verdade. Não sei porquê. Não tem sentido. Você não curte compromisso. Na verdade é só por isso. Me assusta pra caralho. Não sei porquê, mas sempre. Eu não sei. Eu acho que é por causa um pouco do sudoku que eu passava um pouco de raiva. Enfim, não sei por que o motivo. Mas muita gente não tem nada a ver com isso. Um dos medos que eu mais tenho na vida é a abelha. Mano, tem muita gente que acha a abelha normal. Mas a abelha pode matar, né? Não, eu acho que o problema da abelha é voar. É muito excessivo, na verdade, é foda. Então a gente vai chegar ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês estejam gostando dessas nossas transmissões, que é quase uma rádio, né? Que a gente tem. A gente gosta, eu particularmente sou apaixonado por exemplo Perfeito. Não sei se ele gostou da frequência Kirlian. Muito bom. Deixo aqui inclusive a dica. Se você gosta de animação, vá e assista a frequência Kirlian. Tem na Netflix. Tem o melhor dublador do mundo. Gosto muito daquele dublador, cara. Tem o melhor dublador. A gente vai dever o nome, vai ficar devendo o nome, qualquer coisa. A gente gosta muito do Guilherme Briggs, que é um parceiro nosso. Mas o Guilherme é acionista. É que o Guilherme já é família, tá ligado? É muito difícil a gente colocar como só profissional, né? Tem toda uma... Ai, cacete. Uma questão diferente com o Guilherme. Ele é família, mas... A gente vai encerrar aqui. Um grande abraço, tchau. Um grande abraço, tchau. Se inscreve!